O vento seco do Texas cortava o ar como lâmina, levantando redemoinhos de poeira que dançavam sob o céu avermelhado. As arquibancadas estavam lotadas, famílias em jeans surrados, cowboys com botas rachadas e mãos calejadas apoiadas em cintos de couro envelhecido, mas então o burburinho cessou. Uma mulher entrou na arena. Uniforme militar impecável, passos firmes. Ao lado dela, um enorme pastor alemão de pelagem preta e dourada. O nome dela era Ma Mast. E ao contrário de todos ali, ela não veio para entreter. Não usava chapéu de cowboy nem sorriso para as câmeras. Seus olhos de aço e seu rosto fechado contrastavam com a leveza do ambiente rural. Isso aqui não é desfile militar, murmurou alguém da plateia, arrancando risadas nervosas. Manau reagou. Cada passo seu fazia eco na terra batida como tambores de guerra à distância. Ela não estava ali por aplausos, nem por troféus. Ela estava ali por uma promessa. 2 anos atrás, naquele mesmo chão, seu irmão mais novo, Cody, morreu. Foi lançado de um cavalo bravo e caiu de um jeito que o silêncio veio antes da poeira. A arena congelou. E nada nunca mais foi igual. Desde aquele dia, Irving Mast, o pai deles, quase não olhou em sua direção. Um homem rígido como tronco de carvalho seco. Quando foi apenas uma vez menos num sussurro que cortou mais fundo que um grito. Você devia ter estado lá. Mas Ma estava no Afeganistão, costurando feridos, correndo de explosões. E mesmo assim, a culpa chegou antes dela, e nunca mais foi embora. Ao seu lado, Gaz andava como um soldado treinado, olhos âmbar atentos, silencioso, fiel. Ele não era apenas um cão de serviço. Era o parceiro de batalhas internas que ninguém mais via, a sombra que conhecia seus pesadelos. Gaz sabia que Ma não voltou inteira da guerra, e mesmo sem dizer nada, compreendia. Agora ela estava ali, de volta à cidade que jamais a acolheu. No centro da arena, o locutor hesitou, e então, finalmente, disse seu nome. Ninguém aplaudiu. E o som desconfortável de alguém se mexendo no banco de madeira. Ma soltou a guia de Gaz com um movimento sutil. Não precisou dizer nada. Ele entendeu. Sempre entendia. Um apito cortou o ar pesado, e naquele instante tudo mudou. Gaz avançou. Não com pressa, mas com precisão. Quase cirúrgica, como se cada passo fosse milimetricamente calculado. A missão: guiar 3 ovelhas teimosas por um percurso de obstáculos, como todos os cães tinham feito antes. Mas Gaz era diferente. Não latia. Não errava. Era puro controle. Pura pricenca. A plateia começou a mudar. O burburinho se transformou em atenção. A atenção virou respeito. Ma permaneceu imóvel na beira da arena. Coluna ereta. Mãos fechadas atrás das costas. Por fora, inabalável. Por dentro, o coração em guerra. Ela sabia do que Gaz era capaz. Treinaram juntos na Alemanha, nas areias vermelhas do Kuwait e nos campos esquecidos atrás do hospital militar. Mas isso aqui era casa. E as pessoas ali eram os mesmos rostos que ficaram calados no enterro do Cody. Fileira. Uma garotinha puxou o braço da mãe. Mamãe, aquele é um cachorro de guerra? A mulher hesitou. Acho que sim, querida. Mas ele age como se tivesse feito isso a vida inteira. A frase atravessou a multidão como uma pedra em lago. Calma. Até os fazendeiros mais duros descruzaram os braços. Gaz já estava quase no fim do percurso, guiando as ovelhas como se soubesse o que elas pensavam. O que ninguém via era o que ele realmente seguia, menos os pequenos movimentos de Ma. Atenção, emisu os ombros, a respiração presa, os fantasmas que ela carregava, ira, código, uma linguagem só deles. E naquele círculo de terra batida, construído para espetáculos, começou a nascer algo diferente. Um silêncio reverente, um momento raro, em que guerra e paz, dor e superação se encontraram num mesmo olhar. O último animal passou a linha de chegada. O tempo congelou. E então, aplausos tímidos no começo. Depois, como tempestade, genuínos, quentes. Ma não se mexeu, mas seus olhos sim. Buscaram o público. E encontraram um homem de camisa xadrez e boné desbotado. Irving. Ele não aplaudia, mas pela primeira vez em anos ele a olhava, de verdade. E aquilo foi como uma rachadura no gelo velho, um sinal de que talvez ainda existisse algo para salvar. E então, do outro lado da arena, um grito cortou o momento. Ei, aquele homem, ele está passando mal, alguém chama ajuda. Essa é apenas a primeira parte dessa história poderosa. Se você ficou arrepiado, imagine o que vem a seguir. Deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se. No canal estamos muito perto de alcançar 100 mil inscritos, e cada clique ajuda. Todos os olhares se voltaram. Os aplausos cessaram. Gaz já estava correndo antes mesmo de Ma entender o grito. Ele cortava a arena como um raio,
a poeira subindo atrás dele como fumaça de incêndio. Aquilo não era instinto de cão de pastoreio, nem de artista de espetáculo. Era puro reflexo de um cão treinado para salvar vidas. Um verdadeiro herói. A multidão se abriu como se algo sagrado passasse por ali. No chão, um homem caído na primeira fileira, menos corpo mole e rosto pálido, boca entreaberta. Um silêncio gélido percorreu as arquibancadas, logo substituído por murmúrios de pânico. Por um instante tudo foi caos. Ma correu também, mas cada passo parecia arrastar o peso de 1000 lembranças. Tendas médicas, filas de triagem, mas cobertas de sangue. Ela já tinha visto aquele olhar antes. O olhar de quem parte sem aviso. Gás! Fica! Ela gritou com firmeza, mas o cão não parou, porque ele sabia algo que ela ainda não sabia. O focinho rente ao chão, o corpo rígido, a cauda alerta. Gás se aproximou do homem, que parecia ter mais de 60 anos, menos braços largos. Corpo de quem passou a vida empunhando martelos. Homem que nunca pediu ajuda. Sua pele estava cinzenta, respiração fraca. Ao lado, uma mulher chorava. Chuck, amor, acorda, por favor. Gás circulou o corpo e deitou-se com firmeza sobre o peito do homem. Parecia estranho para quem não entendia, mas Ma sabia. Ele estava mantendo o calor corporal, controlando o choque. Era uma técnica de guerra, e Gus era veterano, assim como ela. Alguém gritou por paramédicos. Uma mulher puxou o celular e aquela mesma plateia que antes zombava, agora estava em absoluto silêncio. Ma ajoelhou ao lado do homem. Os dedos tremiam enquanto buscava um pulso fraco, quase sumindo, mas ainda há pulso. Ela ergueu o rosto e disse em voz alta, firme, como nos tempos em que gritava ordens no deserto: ele está em parada cardíaca. Precisamos de nitroglicerina ou RCP imediatamente. Um voluntário da equipe médica atravessou o portão correndo. Ma recuou só o suficiente para dar espaço, mas manteve a mão firme em Gás, estabilizando o cão. E a si mesma. Foi então que ela viu Irving. DP a silenciou observando e fez algo que ela não via desde antes da guerra. Tirou o chapéu. O silêncio era tão profundo que até o barulho da ambulância se afastando parecia distante demais. Chuck foi levado. E poeira dourada do entardecer texano ficou suspensa no ar, junto com algo que ninguém ali sabia nomear. Mas todos sentiram. Uma cicatriz coletiva. Ma ficou sozinha perto da entrada da arena, os dedos afundados na pelagem de Gás. Respirava fundo, mas as mãos ainda tremiam. Não de medo, de lembrança. Seu corpo agira por reflexo, mas agora, com a adrenalina sumindo, o passo voltava, os olhos, o silêncio, o reconhecimento. Pela primeira vez desde que voltou para casa, ela não era invisível. E a assustava mais do que o esquecimento. Uma voz cortou o silêncio atrás dela. Você lidou com isso. Muito bem, Ma. Era Irving. Chapéu nas mãos. Rostov. A última vez que trocaram palavras, portas se fecharam e 3 anos de silêncio nasceram ali. Ela não se virou. Ele teve sorte de Gás ter visto primeiro, respondeu com a voz seca. Fria. Um escudo. Ela não estava pronta para calor. Anda. Não. Irving deslocou o peso do corpo, as botas rangendo na brita. Esse seu cachorro sabe ler as pessoas. Ma olhou para Gás fiel sentado ao lado, os olhos indo de um para o outro como se lesse uma língua invisível. Ele foi treinado para a guerra, menos disse, quase num sussurro. E parece que ainda tá lutando. O Irving assentiu devagar. Aquela frase o atingiu num lugar que ele talvez não visitasse há tempos. Ficaram em silêncio, pai e filha, cada um com sua dor moldada de maneira diferente. O nome de Cody não foi dito, mas pairava ali, como um fantasma entre os dois. Os olhos de Irving estavam vermelhos, e não era só da poeira, eu devia ter estado lá. Nicola. Dia menos disse. 7 palavras, mas que racharam algo dentro dela. Ela olhou para ele de verdade, pela primeira vez em anos, e embora não dissesse nada, o silêncio já não era distância, era o começo de uma ponte. Mais tarde, já de noite, com um silêncio reinando no velho campo, Ma se sentou na varanda da casa onde crescera. Gás dormia enroscado em seus pés. A fazenda rangia como se o tempo caminhasse pelos cômodos. Os grilos preenchiam os espaços onde as palavras não viviam há anos dentro da caça. Irving andava devagar, como um fantasma vagando entre as lembranças. Ma não pisava ali havia mais de 4 anos. Desde o funeral, desde que tudo se quebrou, ela não esperava uma palavra, muito menos um gesto. Por isso, quando ele voltou para a varanda com um envelope amassado nas mãos calejadas, seu corpo inteiro enrijeceu. Achei isso no quarto do Cody, menos murmurou. As palavras pareciam espinhos. Devia ter te dado naquela época, mas eu não estava pensando direito.
Ele colocou a carta no degrau de madeira ao lado dela e voltou para dentro de casa sem esperar uma resposta. A porta de tela se fechou com um estalo suave. Suas mãos pairaram sobre o envelope como se ele pudesse queimá-la. "Oh no" na frente. Estava escrito com a caligrafia irregular de Cody para a mãe. Caso eu estrague tudo, a garganta dela apertou. A data. 3 dias antes do acidente, ela abriu devagar, com extremo cuidado, como se o papel frágil pudesse se desfazer entre seus dedos. A carta era curta, menos cheia do sarcasmo típico de Cody, e com uma ortografia terrível menos. Mas uma linha se destacou como um grito no escuro. "Você sempre me protegeu. Mãe, mesmo quando eu não queria, se algo acontecer, só quero que saiba. Nunca te culpei nem por ir embora, nem pelo uniforme. Você salvou mais gente do que eu jamais conseguiria." As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, escorrendo pelo rosto como se finalmente tivessem permissão para cair. Gaz, seu fiel companheiro, descansou a cabeça sobre o joelho dela, sentindo a tempestade que explodia por dentro. Durante anos, ela carregou aquela culpa como uma armadura, convencida de que tinha abandonado Cody, de que escolhera o dever em vez da família. Mas agora, ali em poucas linhas rabiscadas com tinta borrada, havia algo que ela jamais tinha conseguido dar a si mesma: liberdade. A porta de tela se abriu novamente. Irving estava ali. Não entrou, mas também não foi embora. Ele se orgulhava. "De você, sabia?" disse baixinho. Ele contava para todo mundo. Ela não conseguiu responder. Apenas dobrou a carta e a apertou contra o peito como se fosse sua última âncora no mundo. E pela primeira vez em anos, não se sentiu uma soldado, se sentiu alguém que talvez finalmente tivesse permissão para voltar para casa. Você já recebeu uma mensagem que mudou tudo, mesmo anos depois? Deixe seu comentário. E o que você diria para alguém que nunca teve a chance de ouvir suas palavras? Seguinte, algo estava estranho. O céu do Texas estava nublado e o ar, pesado, grudava na pele como um aviso. Ela estava sentada à mesa da cozinha. O café, intocado, esfriava ao lado. Em frente, Irving fingia ler o jornal menos, mas os olhos dele não se moviam pelas palavras. Fazia anos que eles não dividiam um espaço sem gritos ou silêncio. Gaz estava deitado sob a mesa, o rabo batendo de leve de vez em quando, como se lembrasse aos dois que ele ainda estava ali bendo-a esperando vai ter outro evento hoje. Disse Irving sem desviar os olhos do papel. "Pessoal soube do que aconteceu ontem. Estão perguntando se você e o Gaz vão voltar. Dizem que querem ver o cachorro de novo." Ela deixou as palavras pairarem no ar. A vida toda ela correu em direção ao perigo, menos nunca à atenção. Ina sabia lidar com aplausos. "Eu não fiz nada de especial", murmurou, quase se desculpando. "Foi o Gaz." Irving dobrou o jornal. "Bom, mas foi você quem criou ele. Isso conta para alguma coisa." Ela olhou pela janela. Ainda podia ouvir o eco distante dos aplausos, mas não tinha certeza se podia confiar naquilo. A arena ficava a poucos quilômetros dali, mas parecia um mundo distante, como um lugar que ela só visitava nos sonhos. Pensou em Cody, em como ele montava com orgulho, em como caiu com força, em como acreditava nas pessoas, mais do que elas mereciam. Talvez fosse isso que ela nunca permitiu que sobrevivesse. Nele, dentro dela, você acha que bateriam palmas se soubessem que ainda acordo tremendo? Perguntou baixinho. Irving encontrou seus olhos talvez batessem mais forte ainda. Naquela tarde, ela voltou à arena, mas algo estava errado. Gaz não estava ao seu lado. Pela primeira vez desde que voltaram, ele hesitou ao ser chamado. Ficou parado perto do caminhão, as orelhas baixas, o corpo rígido. Não estava desafiador, mas algo nele estava diferente. Algo assustado, o coração dela disparou. Gaz chamou de novo, com mais firmeza. Nada. O instinto dela gritou. Algo estava errado. Correu até ele e caiu de joelhos. Gaz estava ofegante, mais do que o normal, e seu corpo tremia, mas não de calor, nem de medo, era dor. Não esperaram. Ela e Irving o levaram direto ao veterinário local. A sala era fria, as luzes fortes demais, o cheiro clínico inquietante. Quando o médico levou Gaz para a sala dos fundos, ela segurou tão forte no banco da recepção que seus nós dos dedos ficaram brancos. Irving sentou ao lado, a mão pairando no ar indeciso, até que a pousou gentilmente no ombro dela. Quando a veterinária voltou, o olhar dela disse tudo. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente enquanto Ma permanecia imóvel na sala de espera branca, como um hospital de guerra. O cheiro de antisséptico e medo pairava no ar. Ela já esteve em lugares assim antes. Hospitais militares, barracas no deserto, salas de emergência iluminadas por geradores a diesel, mas isso ira pior.
Porque agora não era um soldado que ela podia comandar, não era uma vítima de guerra, era o gás, e ele estava sofrendo. A veterinária ajoelhou ao lado dela. A voz baixa, cheia de cuidado. Ele é mais velho do que a maioria dos cães de serviço, senhora. O coração está aumentado. Há líquido nos pulmões. Provavelmente o início de uma insuficiência cardíaca congestiva. Ma piscou como se as palavras viessem de um idioma esquecido. Mas ontem ele estava bem, sussurrou. Ele salvou o homem. A veterinária assentiu. Compreensiva às vezes. Eles dão tudo o que têm. E a gente só vê o custo disso. Quando vem o silêncio, Ma assentiu, mas sua mente já tinha ido embora. De volta à base. De volta à explosão que quase a matou. De volta à primeira vez, que teve que escolher entre viver ou suportar. Gás ficou entre ela e o fogo, como sempre. Ele soube o momento exato de agir, de protegê-la. Ele a carregou nos piores dias de sua vida. Igor. Era ela quem não conseguia Karagalou. Irving sentou-se ao lado dela novamente. Silencioso, mas sua mão permaneceu firme sobre o ombro dela. Um gesto silencioso. Tardio. Porém agora, o único que a mantinha inteira, naquela noite, eles levaram Gás para casa. Ele andava mais devagar, dormia mais, comia menos, mas seus olhos ainda buscavam Ma, toda vez que ela entrava no cômodo. Ela preparou uma cama para ele ao lado do sofá e deitou-se ali com ele, uma mão repousando sobre as costelas frágeis, sentindo o ritmo sutil da respiração. Ela não chorou. Ainda não. Estava cansada demais, entorpecida demais. Gás apenas encostou a cabeça em sua perna menos como sempre fazia. O peso dele era conforto e dor, tudo ao mesmo tempo. Irving trouxe um copo d'água e se sentou por perto. Não disse uma palavra. E foi aí que Ma percebeu, pela primeira vez, o quanto ele parecia velho. O luto havia se infiltrado em seu rosto como couro desgastado pelo tempo. Ele é um bom cachorro, sussurrou Irving. Ma sentiu, com os olhos fixos em Gás. Ele é mais que isso. Ele é o motivo de eu ter voltado. A única parte da guerra que não me destruiu. O silêncio tomou a sala. Só o som do velho relógio na parede e o sussurro da respiração de Gás. Ma fechou os olhos. E pela primeira vez, se permitiu imaginar um mundo onde Gás não estaria mais ali para protegê-la. Na manhã seguinte, Ma acordou com um silêncio mais pesado do que o próprio sono. Gás não havia se movido. Ainda deitado no tapete, sua respiração era rasa, quase invisível, e aqueles olhos leais, olhos que sempre a seguiam, agora encaravam o vazio. Só se mexiam quando ela tocava sua pata. O aperto em seu peito não era apenas cansaço, era diferente e era o fim da estrada. Eles haviam caminhado lado a lado por tantos anos. Ela não precisava de um veterinário para saber a verdade. Mas ainda assim ligou. A mesma mulher do dia anterior atendeu. A voz dela era suave, como se já soubesse. Podemos ir até você, será tranquilo. Ele não vai sentir dor. Ma agradeceu, mas não desligou imediatamente. Seu dedo tremia sobre a tela, até finalmente apertar. Quando o silêncio voltou, parecia definitivo. Irving surgiu na porta, a mão no batente, o chapéu amassado nos dedos. Ele não perguntou. Não precisava. Quer que eu fique? Perguntou. Ma assentiu, sem conseguir falar. A garganta em chamas. Irving senta-se ao lado dela, mais perto do que nunca. Talvez ele não seja só um cachorro, sussurrou Ma. Ele é o único que me fez sentir humana de novo. Irving pousou sua mão envelhecida sobre a dela. Então, você deu a ele uma vida extraordinária. Quando a veterinária chegou, Ma se ajoelhou diante de Gás. Encostou sua testa na dele. O pelo ainda estava quente. Ainda era familiar. Ela sussurrou palavras que só ele entenderia. Memórias, promessas e um último obrigada. Enquanto a injeção era aplicada, Ma o segurou, as lágrimas caindo em silêncio sobre o pelo dele, sem ordens, sem farda, sem missão. Só ela e a única alma que permaneceu ao lado dela, mesmo quando sua própria família virou as costas. Quando tudo terminou, a veterinária os deixou sozinhos. A casa ficou em silêncio. Irving não falou, apenas se abaixou e pegou a coleira gasta de Gás no chão, virou-a lentamente nas mãos. Ele salvou você, não foi? Ma assentiu. Sem conseguir encarar, salvou a parte de mim que eu achei que tinha morrido, sussurrou. Agora, sei o que sobrou. Irving a encarou. Pela primeira vez, realmente a viu. O que sobrou, disse ele, devagar. É alguém que continua de pé. Alguém que o Code teria orgulho. Alguém de quem eu tenho orgulho. Ma levantou o olhar. Surpresa. Aquelas palavras foram como um bálsamo sobre uma ferida que ela nunca ousou tocar. Ela não respondeu, mas pela primeira vez, não se sentiu sozinha em sua dor.
Uma semana se passou desde o último suspiro de gás. A casa ainda parecia pertencer a ele. A coleira continuava ali, no alto da lareira, intocada, a manta, ainda dobrada no canto do sofá. Mas não teve coragem de mexer, não era apego. Era respeito ao silêncio que ele deixou para trás. Todas as manhãs, ela estendia a mão em busca de uma guia que não estava mais lá. Todas as noites, parava na porta esperando o leve som do rabo batendo no chão. O luto tinha ritmo. E o dela agora ecoava nos espaços que Gás costumava ocupar. Ela esperava dias silenciosos, mas não tão vazios, não tão ocos. A casa rangia mais alto, o café porecha, diferente, até o som das botas no chão tinha outro peso. Mas foi nesse silêncio que Ma começou a ouvir algo que não escutava há anos. A própria voz. Não o ruído da culpa, nem os ecos da guerra, mas a voz incerta, de quem tenta se lembrar de quem é, sem uma missão a cumprir ou uma farda a vestir. Foi Irving quem sugeriu. Eles vão fazer uma cerimônia, não só pro Chuck, mas pro Gás também. O pessoal tem perguntado de você, mas hesitou. A ideia de ficar diante de todos sem Gás ao lado parecia insuportável. Mas então Irving completou: você não deve nada a ninguém. Mas talvez ainda deva algo a si mesma. E então, numa manhã de domingo, sob um céu sem nuvens, Ma voltou. A arena parecia a mesma terra betida. Arquibancadas gastas, bandeiras tremulando ao vento menos, mas havia algo diferente no ar. As pessoas olhavam para ela de maneira diferente. Algumas acenavam com a cabeça em respeito. Outras levavam a mão ao coração. Crianças sorriam. Um garotinho que mal devia ter 5 anos aproximou-se com a mãe e lhe entregou um desenho. Era de um cão, marrom, grande, com um distintivo no colar. Esse é o Gás, disse o menino com orgulho nos olhos. Ele é um herói. Ma ajoelhou-se, os olhos marejando, e sorriu com ternura. Sim. Ele é. Por um instante ela sentiu aquele calor familiar. Como se ele ainda estivesse ali bem atrás dela, com o rabo abanando, pronto para o que viesse. Ela se levantou, respirou fundo e caminhou em direção ao centro da arena, menos o mesmo lugar onde tinha ficado ao lado de Gás. Só que desta vez, ela estava sozinha, ou pelo menos quase. Naquela mesma noite, de volta para casa, Ma colocou o desenho ao lado da coleira de Gás, no alto da lareira. Então, pela primeira vez, ela pegou o cobertor dele, não para brócolo, mas para dobrá-lo, como cuidar e guardá-lo. A primavera chegou silenciosamente em Abalene. As estradas se cobriram de flores azuis. O ar cheirava a terra, grama e recomeços. Mas estava no quintal da antiga casa do pai. Mangas arregaçadas, mãos imersas no solo de um canteiro abandonado há anos. O cantinho favorito de Gás, onde ele adorava se deitar ao sol, agora tinha uma pequena placa de madeira que ela mesma esculpiu. Você serviu com honra. Ficou com amor. Ela lia aquelas palavras todos os dias, não para Gás, mas para si mesma. Uvin também havia mudado. Ainda falava pouco, mas começou a aparecer menos, com café, com ferramentas, com silêncios que aos poucos pareciam mais companhia do que ausência. Às vezes trabalhavam lado a lado por horas sem dizer uma palavra, outras vezes ele contava histórias sobre Code, menos histórias que Ma nunca tinha ouvido, e que já não doíam tanto assim. Era um processo lento e regular. Em mais real, em certa tarde, chegou uma carta do escritório local de veteranos. Tinham ouvido falar de Gás e da história de Ma. Convidavam-na para falar a um grupo de apoio. Precisamos de alguém como você, dizia a carta. Ela segurou aquele envelope no colo por horas, sem saber se teria forças para carregar aquele peso, mas então lembrou-se do que Irving lhe dissera. O que sobra é quem continua de pé. E talvez, só talvez, isso já fosse o suficiente. No encontro, Ma não falou de imediato. Ela ouviu histórias de perda, vícios, solidão, fantasmas que não ficaram lá fora a menos, e voltaram com eles para casa. Até que, enfim, ela se levantou. Meu nome é Ma, disse com a voz firme. Servi no exterior. Voltei com mais do que levei. E nem tudo disso foi bom. Mas eu também voltei com um cão. O nome dele era Gás. Ele não só me manteve viva, ele me lembrou que eu ainda estava viva. O silêncio veio primeiro, depois os acenos de cabeça, e então, algo inesperado, conexão. Naquela noite, sentada na varanda, Ma viu as estrelas surgirem uma a uma no céu escuro e calmo. Ela segurava a coleira de Gás. Com um polegar traçava suas bordas como se fosse uma lembrança que ela temia apagar. Pensou em Cody, e em tudo que nunca teve chance de dizer, mas talvez menos só, talvez menos viver. Fosse uma forma de continuar dizendo com gestos, com presença, com cura. O vento soprou suavemente. A noite se aprofundou. E Ma sussurrou:
Agora você pode descansar, companheiro. E pela primeira vez em muito tempo, ela também se permitiu descansar. Se essa história tocou seu coração, deixa um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer mais histórias reais e emocionantes como essa, se inscreva no canal. Aqui, cada história tem alma.